Fala, turminha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai terminar a Revolução Francesa, né? Nós começamos no vídeo anterior, onde nós falamos sobre a França pré-revolucionária, então como que era a França, como estava dividida a sociedade, qual que era a função de cada divisão dessa sociedade, né? O que aconteceu para que a população se revoltasse contra o absolutismo do rei Luís XVI e qual foi o ponto inicial da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, né? A gente falou também da Assembleia dos Estados Gerais. Se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo anterior, né? Senão, para você continuar acompanhando aí. Se ficou alguma dúvida, não esquece de colocar nos comentários, tá bom? Então aqui a gente vai falar agora sobre o desenvolvimento da Revolução Francesa, os grupos que se formaram e como ela terminou. Aqui nós estamos, no portal do Lava. A gente está no capítulo 6, né? E a data da trilha que a gente vai fazer agora é essa daqui, ok? 8/4. A Revolução Francesa, então, ela começa com a tomada da Bastilha, com a queda da Bastilha, né? A população vai para as ruas, toma a Bastilha, que é o símbolo do poder real, que é quando a gente tem início a Revolução Francesa. Muito bem, só que tem um pequeno problema. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que o terceiro estado, formado pela burguesia, ele estava dividido em dois grupos, a alta burguesia e a baixa burguesia. A alta burguesia ela vai ser composta pelos banqueiros, pelos grandes comerciantes, pela parte mais rica da burguesia. E a baixa burguesia ela vai ser composta pelos pequenos artesãos, comerciantes mais simples, os camponeses, agricultores, né? A população mais humilde, mais pobre. Esta divisão vai fazer com que o terceiro estado, após a tomada da Bastilha, após o início da Revolução Francesa, ele rache, ele quebre. Então você imagina que eu tenho uma Revolução Francesa e eu tenho uma revolução acontecendo dentro da Revolução Francesa. Por quê? O grande grupo, o terceiro estado que está liderando essa revolução, ele está quebrando, ele está rachado. E aí, do terceiro estado, vão se formar dois grupos distintos. De um lado, os girondinos, do outro lado, os jacobinos. Então, eu tenho os girondinos formados pela alta burguesia, pelos banqueiros, pelos autocomerciantes, pelos grandes comerciantes. Esses girondinos, eles eram mais diplomáticos, eles não eram tanto da guerra, eles não eram tanto do conflito, eles eram mais da diplomacia, do acordo. E esses girondinos, eles não se importam se continuar uma monarquia, não. Mas eles são mais tendenciosos a uma monarquia parecida com a da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista. Então, os girondinos, eles vão falar assim, olha, tudo bem continuar uma monarquia, desde que nós possamos participar da evolução da política, das decisões políticas e por aí vai. Do outro lado, eu tenho outro grupo formado pelos jacobinos. Quem são os jacobinos? Eles são os artesãos, os camponeses, os pequenos comerciantes, a população mais pobre, os burgueses mais pobres, que basicamente trabalham para comer. Esses jacobinos, eles são mais radicais, eles são mais extremistas, eles são mais adeptos à violência, eles são mais adeptos a resolver tudo na briga, é tiro, porrada e bomba com eles. E eles têm um líder, que é o Robespierre. Os jacobinos, eles não querem saber de monarquia, não. Vamos estabelecer uma república. Não, aqui não tem nada de monarquia parlamentar, não tem nada disso. Vamos estabelecer uma república e assim todo mundo vai ser igual. Não vai ter mais essa de majestade, de súdito, de um paga imposto, outro não paga. Vai ser tudo igual, porque uma república, ela é feita pelo povo. República, ela vem lá do Império Romano, o conceito de república vem lá do Império Romano, que em latim significa res publica, coisa pública, coisa do povo. E era exatamente isso que os jacobinos queriam. Então, de um lado eu tenho os girondinos, a alta camada da burguesia, que queria ter uma monarquia parlamentarista. Do outro lado, ou uma monarquia constitucional, como eles chamavam na França. Do outro lado eu tenho os jacobinos, a baixa burguesia, que queriam uma república, mais radicais. Aqui a gente tem os conceitos de esquerda e direita, que tanto se fala hoje, Direita os jacobinos, direita os girondinos, esquerda os jacobinos.
Muito bem. Só que não se esqueça que eu ainda tenho o rei Luís XVI aí no meio do caminho, né? E aí o rei Luís XVI, vendo tudo isso acontecer, ele fica com medo, obviamente. O primeiro estado, o clero, já vazou, já deu a Elsa da França. Fica então, aqui ó, o início da Revolução, né? Fica então os jacobinos e os girondinos tentando disputar esse poder. O que o rei Luís XVI decide fazer? O rei Luís XVI ele decide fugir da França, né? E aí ele se disfarça de cocheiro. O cocheiro era o cara que conduzia a carruagem, que era o veículo, o meio de transporte da época, né? Coloca a mulher dele, a Maria Antonieta, atrás na carruagem e tenta fugir no meio da Revolução. E aí os jacobinos pegam ele, capturam ele, porque ele é o rei. Quem é que não conhece o rei? Né? O rosto dele está estampado em todo quanto é lugar. Os jacobinos capturam ele e, a mando de Robespierre, que é o líder dos jacobinos, o rei Luís XVI e a sua mulher Maria Antonieta, eles são executados, eles são mortos, de uma forma que passa a ser muito comum na França. Os jacobinos eles descobrem um instrumento de execução muito rápido, que é a guilhotina. Ó, até aqui a guilhotina, né? Que era esse instrumento aqui, onde você colocava a pessoa, encaixava a cabeça dela aqui. Aqui tinha uma lâmina, você soltava a corda, essa lâmina descia e a cabeça da pessoa caía aqui, ó, nesse balde, nesse recipiente, enfim. Era uma forma rápida da pessoa ser executada e sem dor, sem sofrimento. A ideia da guilhotina era diminuir o sofrimento da pessoa, né? O criador da guilhotina, ele cria isso para diminuir o sofrimento dos executados. Que antes eles eram enforcados, demorava um pouco, o enforcado ele fica um período agonizando. Na guilhotina não. Só que para Robespierre era um instrumento de execução rápida e em massa. Quando Robespierre executa o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, que eles morrem, então assim, quando vocês jogam videogame, enfim, né, quando tá jogando qualquer tipo de jogo, ou xadrez para quem gosta, quando você pega o rei, você assume o governo, você ganha o jogo, né? E é exatamente isso que acontece. O Robespierre, os jacobinos, eles prendem o rei, matam, executam o rei Luís XVI e assumem o poder na França. Então, neste momento, quando os jacobinos assumem o poder, inicia-se uma fase da Revolução Francesa, e a Revolução acontecendo, tá? O quebra-pau tá acontecendo na rua. Inicia-se, então, uma fase da Revolução que a gente chama de fase do terror. Por quê? Porque Robespierre ele estabelece uma república, porém é uma república ditatorial. Por quê? Todos aqueles que são contra as ordens do Robespierre, eles são condenados a serem executados na guilhotina. Então, era muito comum na França você ver filas e filas de pessoas esperando para serem executadas. Os girondinos, que é o grupo de oposição, eles foram muito perseguidos pelo Robespierre, pelos jacobinos. E, inclusive, jacobinos que não concordavam com essa violência toda do Robespierre também eram condenados à guilhotina. Por isso que a gente chama essa fase de período do terror, que muitas pessoas perderam a cabeça, propriamente dito. A gente tem aqui a foto, e as pessoas assistiam às execuções, né? Aqui a cabeça do cara. Ele meio que perdeu a cabeça, não pensou direito, né? E aí o que acontece? A revolução ela continua acontecendo, um momento de extrema violência, né? Aqui a gente tem a guilhotina, né? Extremamente utilizada na Revolução Francesa. E aí o Robespierre ele começa a ser visto como um tirano, né? Ele começa a ser visto como um cara muito cruel, porque mesmo os jacobinos que eram contra o Robespierre, que não concordavam com tudo que ele fazia, ele também condenava a morte na guilhotina. Então o Robespierre ele passa a ser caçado
pelos girondinos, ele passa a ser perseguido pelos girondinos. E num determinado momento os girondinos conseguem capturar Robespierre. E o Robespierre, líder dos jacobinos, ele vai ser condenado a morrer pela guilhotina, ou seja, ele vai morrer com o próprio veneno. Nesse momento, então, a gente encerra a fase do terror e aí a gente começa a terceira e última fase da Revolução Francesa, que a gente vai chamar de diretório, que é o governo dos girondinos. Muito bem, Robespierre está executado, Robespierre morreu, os jacobinos passam a ser perseguidos pelos girondinos e os girondinos estão no poder. Só que, como eu falei para vocês, os girondinos, a alta burguesia, eles não são da guerra, eles são mais diplomáticos. E aí, o que eles vão fazer então? Como é que eles vão conter isso? Fora que a revolução está acontecendo, porém, as monarquias dos outros países que estão próximos da França, eles estão observando tudo e estão com muito medo. Então, assim, as monarquias que estão próximas começam a se juntar e falar assim, olha, a gente tem que ir lá e acabar com essa revolução. Porque se isso der certo, essa revolução vai vir pra cá. E aí eu vou perder o meu trono, porque o povo vai querer fazer a mesma coisa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá e vamos acabar com essa brincadeira. Então, essas monarquias, esses outros países europeus, se juntam para invadir a França, para acabar com a Revolução Francesa e devolver o trono para o próximo rei e continuar com uma monarquia, que esse era o grande objetivo. Os girondinos, sabendo disso, já na fase do diretório, então eles pedem ajuda ao exército francês. Quem é o comandante, quem é o grande general do exército francês? É um rapaz extremamente jovem, porém muito competente, que é o Napoleão Bonaparte. E aí então os girondinos pedem ajuda para ele. Falam, olha, vamos fazer o seguinte, você tem carta branca para trabalhar, então assim, você tem liberdade para fazer o que você acha que tem que ser feito, desde que você proteja o nosso governo, desde que você proteja a França de ser invadida e tente acabar com essa bagunça que está aí para a gente começar a governar. Muito bem. Napoleão, então, ele começa a montar as suas estratégias, impede que a França seja invadida por outras monarquias, por outros países, acaba com toda a bagunça da Revolução Francesa, traz um momento de calmaria para a França, né? E começa a ganhar popularidade com os girondinos. Os girondinos começam a gostar do Napoleão. Tipo, olha que legal, ele tá ganhando tudo pra gente, ele tá colocando ordem na casa, tá trabalhando do nosso lado. Além disso, Napoleão também começa a invadir outros territórios próximos da França e expandir o território francês. Então, olha só. O Napoleão, ele acaba com a bagunça que está dentro da França, né, por conta de todos esses conflitos da Revolução Francesa. Ele impede que outros países invadam o território francês e ainda expande o território. Então, quer dizer, o Napoleão está com a popularidade dele lá em cima. Né? Só que o Napoleão ele é extremamente esperto. E aí, quando ele vê que os girondinos estão deixando ele trabalhar da forma como ele quer, não estão pedindo que ele dê satisfação nenhuma, estão confiando extremamente nele, Napoleão puxa o tapete dos girondinos. E aí ele dá um golpe, que a gente vai chamar de golpe de 18 de Brumário. 18 foi a data mesmo, né? E Brumário é um período do calendário francês. Olha só, aqui ó, tá vendo? Brumário, mês dos nevoeiros. Isso acontece entre 22 de outubro e 20 de novembro. A estação é o outono. Brumário vem de bruma. Bruma é uma névoa. É como se fosse tipo, tivesse nublado, assim, o dia nublado, né? Sabe quando você vê aqui, quando a gente vê aqui no Brasil no inverno, você vê aquela cerração, às vezes você nem enxerga o que está na sua frente por conta de muita névoa? É mais ou menos assim que fica na França, só que no outono. E o calendário francês, ele é organizado pelas estações do ano. Ele é baseado em colheitas. E esse período é chamado de Brumário, né? Esse período de 22 de outubro a 20 de novembro. Por isso que o golpe do Napoleão fica conhecido como 18 de Brumário. Foi nesse período aqui que ele deu o golpe nos girondinos. Ele dá o golpe nos girondinos, né? Aqui o Robespierre. Ele dá o golpe nos girondinos, assume o poder da França, né? Acaba com
com a Revolução Francesa, coloca um fim aí na Revolução Francesa e dá início a um outro período da França, um outro momento da França, que a gente vai chamar de Era Napoleônica, né? Então é isso, pessoal. A Revolução Francesa ela vai seguir desta forma, né? Tendo final o golpe de 18 de Brumário do Napoleão. Pensando nisso aí, você vai fazer os exercícios propostos lá na trilha do capítulo 6, tá? Que é da Revolução Francesa. Releia aí o capítulo, grifa o que você acha importante, reveja o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida do que a gente falou aqui, coloca nos comentários, a gente tira as dúvidas para vocês depois, tá? Os exercícios que vocês vão fazer deste vídeo aqui, já passei do vídeo anterior, né, do capítulo 6 também, e agora sobre essa parte aqui, sobre a segunda parte da Revolução Francesa, vocês vão fazer o exercício 5 da página 121, que é esse aqui, ó. Este aqui, o exercício 5, que é a interpretação dessa imagem, né? O exercício 7, aqui, ó, da página 122, também, interpretação da imagem. O exercício 8 da página 127, esse aqui, ó. Aliás, o exercício 8, né, da página 126, ó, esse aqui. Vai fazer a página 127, você é o historiador, ok? Vai fazer esse aqui, ó, a reflexão da página 128, certo? A reflexão você faz no caderno. Ok? Faz um caderno de história, porque aqui no livro não tem espaço. Vai fazer o exercício 6, 7 e 8 da página 132. Esse aqui, ó. O 6, o 7 e o 8 da página 132. E vai fazer o exercício 11 e 12 da página 134. Ó, 11 e o 12 da página 134. Tá tudo aqui, turminha, ó, na trilha. Tá vendo? Assiste aqui esse vídeo, né? Assiste o complementar também, que vai ajudar vocês a entenderem melhor a Revolução Francesa. Aí tem algumas informações adicionais para complementar. E aqui, ó, os exercícios que eu acabei de falar para vocês. Tudo descrito aqui bonitinho, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai fazer a correção de todas essas atividades. Beleza, turminha? É isso aí. Por enquanto é só. Nós encerramos esse período aqui da Revolução Francesa. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.